Simbora, é um prazer estar aqui. Por motivos óbvios, a gente escolheu essa, essa partida para o final de semana, né? A gente viu que ano passado o confronto entre as equipes aí pegou fogo dentro e fora de campo, então estava empolgado para ver para ver como é que teria sido o final de semana. Obviamente conversei com os dois treinadores aí também, os dois head coaches, né? Antes dessa análise para pegar mais alguns dados, né? Ser mais fidedigna. E, enfim, reforço mais uma vez aí, como todo início de vídeo, que o meu objetivo é apenas exemplificar, falar, né? Trocar uma ideia com você sobre o que eu estou vendo, de maneira nenhuma ser uma crítica pessoal a nenhum atleta nem a um treinador, né? São as minhas perspectivas. É interessante que, assim, né, a comissão técnica do Almirantes toda já teve passagem pelo Rex. Se não toda, né? Eu posso estar enganado em relação ao todo, mas a grande maioria. Então você tem Polar, você tem Bassani, você tem o Nazgul também, que ano passado estavam como atletas, inclusive, e esse ano aí estão na sideline. Então foi interessante. Eu estava ansioso por ver, porque eu gostaria de ver se as nuances dos times iam ser parecidas, entendeu? Já que a raiz, a árvore de coaching é a mesma. E do lado do Rex, dois coaches que eu admiro bastante, aí, que estão bem consolidados no cenário nacional, o coach de seleção brasileira, que são o Teran e o coach Taka, né? Então, de fato, duas boas comissões dos dois lados. Bom, começando a falar um pouco sobre o jogo, Caio, a gente ficou muito claro, né, para mim, qual o propósito do Rex nessa partida, né? A gente está vendo essa série inicial aqui e, assim, a impressão que fica logo de cara na partida é que o Rex vai correr essa bola, né? E a linha ofensiva deles foi bastante dominante durante a partida. Aqui a gente está vendo um conceito bem famoso, bem tradicional no futebol americano, né? O split zone. Split zone nada mais é do que a gente tem um conceito em zona para um lado, certo? Então a gente está vendo nesse caso a linha ofensiva bloqueando para esse lado e um kick out do H-back ou sniffer para o outro lado. A gente vê que a linha do Rex cria muita movimentação na linha de scrimmage, o que é ótimo, né? O running back ele ganha boas jardas ali sem sofrer o contato. Ele vai sofrer o contato lá no terceiro nível quase. Né? Um bom kick-out aqui é isso aqui que a gente quer. Ó. Quando a gente fala em kick-out, o que a gente quer? A gente está falando que esse camarada, o H-back, ele está no que a gente chama de trail technique. Então ele vai cruzar essa formação e ele vai cursar um trilho, um caminho fixo, né? Independente do que o defensor fizer a princípio, certo? Quando a linha ofensiva ela faz os down blocks, no nosso caso aqui para a esquerda, o objetivo é quicar esse defensive end. Então esse H-back ele precisa fazer isso de forma tal, nesse caminho de forma tal, que esse defensor não consiga atacar por dentro, certo? Então o que o Rex faz muito bem aqui é garantir que no ponto do contato o nosso H-back tem a cabeça do lado de dentro. Então a gente vê a cabeça do defensor aqui, o H-back do lado de cá, do lado de dentro. Isso cria uma parede, uma lane, um caminho natural aqui para o running back. Então esse é o conceito geral de split zone. O Rex eles fazem o mesmo footwork desde sempre, né? Então eles saem em pistol, abrem 45 graus, o running back quase que corre, se não numa linha reta, né? Ele praticamente corre numa linha reta, downhill, que a gente fala, bem agressivo, então bem legal. Uma outra coisa legal também da gente falar, Caio, é que se a gente observar durante o jogo do Rex, né, e conversando também com o Terão ao longo da temporada aí, o Rex eles têm muitos jogadores dobrando as posições. Então, por exemplo, Piquete número 1, né? A gente viu o Piquete jogando de H-back, praticamente o Rex, né, vem num pacote 11 ali, com o Piquete jogando de starter no ataque e na defesa durante todo o jogo, número 1, né? Então, isso aconteceu para alguns outros jogadores, tá? Então foi, olha, inclusive ele aí no vídeo. Então isso foi bem interessante de ver. O Rex de fato é conhecido por ser um time que é fisicamente dominante, né? E tem um treinamento físico bastante intenso. Então isso aí foi bem legal de ver.
Essa jogada aqui é uma pena ter dropado, né? É um bom desenho de jogada. A gente está criando um objetivo, né? Que é criar o que a gente chama de estresse horizontal, cara. Basicamente, existem algumas formas de a gente criar estresse na defesa, certo? Existe o que a gente chama de high-low. Então, por exemplo, quando a gente fala num conceito shallow crosser, em que a gente tem existem várias maneiras de serem corridos, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, uma diga em profundidade e uma shallow crosser aqui próximo da OL, a gente está criando um estresse que a gente chama vertical, high, low. Então é uma high-low read para o quarterback, certo? Mesma coisa é o conceito flood, uma vertical, uma out em 10, uma out em 3. Então a gente está vendo 1, 2, 3. Top down, high, low. Certo? Essa é uma das principais formas de criar estresse na defesa. Uma outra forma de criar estresse na defesa é o estresse horizontal. Então, por exemplo, quando a gente vê duas slants e essa flat acontecendo, a gente chama de estresse horizontal. Então, esse camarada está estressando o defensor para um lado e esse camarada está estressando o defensor para o outro lado, certo? Então, isso é muito comum, por exemplo, no conceito stick, em que a gente vê hit, out e goal, por exemplo. Certo? Em que a gente está tentando colocar esse jogador em conflito. Eu ataco a hit interna, eu ataco a out externa, certo? Isso acontece em diversos conceitos. Então, isso aqui nada mais é do que um conceito de estresse horizontal e o passe acabou não sendo bem sucedido. Isso, a Milka se garante, né? Bom, muito interessante aqui, o Rex vem numa estrutura assim, na real é muito legal ver o Teran estruturar as defesas dele, né? A gente está vendo uma estrutura bem tradicional de defesa no começo do jogo, certo? A gente está falando de uma 4-2 com 2 overhangs e um safety out. Então, é uma defesa muito tradicional, um front even, né? Pode ver over e under, então você tem um técnica 1 e um técnica 3, mas não é historicamente o que o Teran roda, né? Então o Teran, quando ele chegou no Brasil, ele rodava uma estrutura de 3-3, em que a gente via muitos estantes cruzados, muita pressão na linha, né? Então é muita bear, né? Bear front, é um front 5-1, a gente via bastante isso predominantemente, e nesse jogo, interessante mencionar que com o andar do jogo, né? Com o andar do jogo, foi se percebendo que ele foi soltando um pouco mais a defesa. Então ele rodou a BR, ele rodou um front de 6 homens, ele rodou algumas coisas exóticas que a gente vai ver aqui também. Rodou um safety out e 2 safeties outs, né? Pelo menos na minha percepção. Então, uma coisa que eu acho que evolui junto com o treinador é o seu elenco, né? Você só pode ser múltiplo quando o seu elenco entende o que está acontecendo em campo e joga de maneira explosiva, sem ficar pensando demais. O Clayton Lovett vai chamar isso de paralysis by analysis, onde você fica paralisado pelo excesso de informação. E não é isso que a gente vê. Então, a gente vê uma defesa do Rex múltipla, né? E que cria diferença no jogo. Ali a gente viu uma apito inadvertido, que seria um TD para o Rex, e infelizmente não foi. Muito triste ver isso, né? Impactando de forma tão drástica no jogo. Mas, enfim, mentalidade de próximo snap. O Rex tem um play call muito legal que eu particularmente gostei bastante, que eles acabaram de rodar a split zone que a gente comentou, né? E de repente a gente vê o mesmo conceito, né, com o rollout do quarterback, e aí naturalmente ele faz o play action, ele rola, certo? E a gente vê aquilo que a gente falou, então um conceito high-low, certo? Essas rotas aqui é difícil entender o que está acontecendo, tem dois receivers no mesmo local, isso aqui não é legal de se ver, né? Provavelmente o coordenador ofensivo, o Breno, falou com os receivers depois da partida, eles estão em espaço confinado, né? Então eles teoricamente deveriam estar em locais diferentes, mas de forma geral é um estresse vertical, né? E o que eles estão tentando aqui dentre os defensores, né, que estão cobrindo esse conceito, é atacá-lo pelo topo ou de forma rasa, né? Acho que a decisão do quarterback poderia ter sido nessa flat rápida aqui, acho que ele tinha esse leverage, né? Esse aqui é um touchdown garantido, mas está tudo bem. É o Tanan, a gente sabe que é um quarterback que está se desenvolvendo ainda no elenco do Rex, né? Um garoto que tem um teto alto,
Então a gente vive com isso aí. Isso é uma situação muito delicada quando a gente corre a bola, né, com um personnel pesado. Na verdade, isso aqui não é um personnel pesado, cara. Isso aqui são muitos jogadores na linha de scrimmage. A gente está vendo receivers alinhados no que parece uma trips bunch aqui, se não me engana a visão. Então, não é um personnel pesado, mas tem muita gente na caixa, tem muita gente no box. Quanto mais gente você traz para próximo da caixa, certo? Mais defensores você traz para próximo da caixa também. É importante que a linha ofensiva faça uma contagem adequada dos seus bloqueios, desconsiderando o barulho que vem de fora, né? The outside noise. Quem tem esse barulho que vem de fora? DBs, né? Corner, safety, etc. Creepers, né? O que é um creeper? É um safety que desce para a linha de scrimmage, fica ali ameaçando se vai habilitar ou não. É muito importante que a linha ofensiva conte essas responsabilidades independente do barulho de fora, porque o barulho de fora é responsabilidade dos receivers e jogadores que estão anexados na caixa. O que a gente vê nessa jogada, Caio, na minha opinião, né, não conheço o esquema de bloqueios, mas o Mike, o middle linebacker, ficou desbloqueado, certo? Então, o que, na minha visão, poderia, né, ter acontecido era esse combo que está acontecendo aqui escalar para o Mike, certo? Para esse jogador, ó, tá vendo? Na verdade, esse jogador aqui, ó. Então, esse combo poderia ter escalado para cá, certo? E aí esses demais combos para esse jogador. Então, acho que houve uma falha de comunicação aqui, ou talvez eu esteja equivocado no sistema, em que essa parede de fato foi criada aqui. A gente tem bons downblocks movendo aqui, mas a gente tem um jogador, o Mike, no meio do bololô ali, sozinho. Isso não é bom, né? Então, acho que houve algum equívoco aqui, acredito ter havido, né? Defesa do Rex, de forma geral, foi bem dominante, né? Conversei com o Bassani aí também, ele me informou que o próprio elenco do Almirantes esse ano é um elenco muito jovem, né? Então a gente vê algumas inconsistências aí por falta de experiência mesmo. A gente tem um QB americano, tá, se não me engano é o Tamário, né? Mas assim, achei que de forma geral o QB ficou muito pressionado. E o Teran, depois, né, em conversa, me confessou que era objetivo, né? O objetivo era pressionar o Tamário e forçar ele a entregar em jogadas individuais, o que ele acaba de fazer nessa situação aí, né? A gente vê ele completando um passe fundo. Cara, a gente falou sobre isso aqui na nossa última análise, né? O que a gente está vendo nessa jogada que merece destaque? A gente está vendo um bear front. Bear front ele é composto por 5 jogadores de linha defensiva e um linebacker, certo? Quando a gente fala em bear front, a gente está dizendo que todos os jogadores estão ocupando um dos gaps e a gente tem um gap livre na linha de scrimmage, certo? Isso, por si só, essa estrutura de defesa, ela nos força a jogar não necessariamente, né, mas alguma marcação individual, alguma cover 3, né, um safety no fundo do campo, porque a gente precisa ter 2 overhangs, a gente precisa ter um camarada aqui, porque a gente só tem um camarada no meio. Então, se a gente joga com 2 safeties altos, por exemplo, um weak safety aqui, todo esse espaço aqui ia ficar sem nenhum jogador, o que é perigoso, né? Então, não é uma regra, mas é recomendável. Naturalmente é o que o Rex faz. O Rex ele joga com o safety alto, a gente está vendo o safety alto roubando para o lado da trips, certo? E o ponto de atenção é que se a gente tem um free safety roubando para o lado da trips, não sei se ele está roubando para o lado da trips ou roubando para o lado que o back faz o release, tá? Não sei a regra, mas como a gente comentou na última análise, se a gente tem um jogador jogando essa zona da slant, a gente não precisa ter outro jogador tão baixo, ele poderia estar em bail mais rápido, garantindo o fundo, né? Porque ele tem ajuda embaixo. O que a gente vê é um receiver isolado, e esse receiver isolado, ele queima 2 DBs, eles estão na mesma linha e conseguem uma recepção no fundo. Então o Rex tinha tudo para parar o ataque do Almirantes nessa descida, né, em termos de estrutura de defesa, mas boa rota do receiver e bom lançamento do QB ali, e com essa falta aí de comunicação, acabaram sofrendo o first down. Interessante mencionar, cara, que o Tamário, né, o Almirantes, eles vieram com uma proposta interessante de option, tá? Então eles correram alguns options de meio de linha, certo?
tradicionalmente power reads, né? Isso aqui é uma movimentação de power read, embora a linha ofensiva não tenha sido feita power read, não tenho muita certeza sobre qual é o esquema. Mas o QB faz 2 shuffles, ele lê um jogador, determinado jogador da defesa, que eu não consegui identificar nessa jogada qual é, ele puxa a bola e corre. Bom hard count, né? A gente chama isso de easy 5, 5 jardas fáceis aí. Comentei contigo, Kai, do high-low, né? Então a gente está vendo aqui, ó, conceito flood, certo? Então a gente tem 3 rotas, 1, 2, 3. A gente está trabalhando touchdown para checkdown. De 3 para 1 é um estresse vertical na defesa. A melhor forma, né, de as defesas defenderem isso, Kai, é forçar com que a bola seja lançada nos defensores mais rasos, certo? Então, se a gente tem 3 rotas, né, acontecendo dessa maneira, esse overhang ele tem que trabalhar para debaixo dessa out in 10 que a gente está vendo para forçar o QB a lançar aqui. Porque se ele força a lançar na rota mais curta, não só o ganho do ataque é menor, quanto ele vai fazer o que a gente chama de rally to the ball, que ele, então aqui, ó, esse jogador, na minha opinião, ele deveria estar ganhando distância. Em trips, é muito importante que quando haja uma rota rápida para fora, que esse jogador ganhe profundidade e force o QB a lançar aqui, porque naturalmente, Kai, vai ter uma rota intermediária aqui, tá? Você vê que ele estava sozinho, né? O defensor está vindo do outro lado. Então, uma dica aí para a turma do FABR nas leituras de estímulo, porque no fim das contas a gente precisa ler o estímulo. O jogador de defesa precisa ver algo curto, né? E saber que se tem algo curto chamando a atenção dele, ele precisa aprofundar. Claramente o Rex está jogando 5-man rush, né, em diferentes formações, ou disguises, né, disguises são maquiagens aí que a defesa faz para essencialmente fazer a mesma coisa. Então rodar uma bear com 5 jogadores na linha, está rushando 5, ou igual você acabou de comentar muito bem, 4 defensores com um linebacker entrando, continua um 5-man rush, assim como se fosse qualquer outro jogador aí da defesa. Muito bem pontuado aí. Bom, na jogada do TD, cara, a gente está vendo o H-back cruzando a formação, mais uma vez a split zone, né, que eu comentei contigo. A gente tem isso aqui. E o running back, é interessante ver que ele faz o que a gente chama de bounce outside. Então, por regra, ele tem que atacar por dentro. Então, a gente está vendo um kick out, a gente está vendo a linha movendo para lá, né, para a direita, e ele tem que atacar no meio dessas duas ações aí. Porém, a gente também sabe que o futebol americano ele não acontece no papel, né? As coisas saem do planejado e o papel do running back é, de fato, fazer o que ele faz de melhor, que é improvisar na hora que ele precisa improvisar. Então, nessa jogada aqui, julgo que o running back foi muito feliz, né? Ao ver aquela pressão pelo meio, ele faz o bounce outside aqui, o que a gente chama de outrun the defense, que é correr mais que a defesa mesmo e pontuar. Então, é muito legal aí. Um passe arriscado, né? A gente vê pressão chegando ali próximo do Tanam, certo? Ele lança essa bola com um pouco mais de ar. O que significa ar? Um pouco mais de arco do que a gente gostaria de ver. Bom trabalho do receiver do Rex ali indo buscar indo garantir esse first down aí, até mesmo salvar a jogada, né? Rex com a mesma jogada, então a gente vê esse bootleg aí, né, com bluff, falamos sobre isso já também nas análises. Bluff é fingir o bloqueio e sair na rota, nada de novo que a gente não tenha falado aqui hoje ainda, né? Mas enfim, o Rex com um play call bem consistente, é um play call enxuto, mas bastante consistente aí, que faz sentido. A gente chama isso de camadas, né? Já falamos aqui outras vezes também. Quando você tem certas jogadas no seu playbook, você precisa de ter outras camadas, ou seja, outras jogadas para complementar aquilo que você faz melhor, proteger aquilo que você faz melhor. Nesse caso, é a split zone do Rex. Placar 13-0 do Rex. Aqui a gente vê uma pressão muito grande no quarterback. Eles estão dentro da end zone, já sofrem o safety praticamente imediatamente aqui, numa falha de comunicação do snap, né? E, enfim, 15-0 o Rex aí. Toss play.
bem desenhada, por sinal. A gente já sabe, a gente já falou também que essa trips bunch ela cria na defesa um estresse muito grande, certo? Porque a gente não sabe se esses caras vão setar o edge e algum dos OLs vai fazer um pull por trás para garantir esses bloqueios, que é exatamente o que acontece, né? Então a gente vê que o Rhinos faz isso bastante aqui em São Paulo. Então o Galo fez bastante isso em 2022, por exemplo. É uma jogada muito comum aí. O que eu gostaria de ter visto aqui, assim, ou pelo menos que a gente faria diferente aqui no Virus, é um point man, né, segurando um desses camaradas na linha de scrimmage para que não haja tanta movimentação livre aqui, sem nenhum contato da defesa ou ninguém para forçar essa bola de volta para dentro imediatamente. Split zone, big play, sem muita novidade também. Rex construindo drive, H-back, muito bom kick out. Esse aqui a gente chama de textbook, né? Eu acabei de explicar, talvez esse seja até uma visão melhor do que eu já tinha comentado, mas a linha ofensiva cria uma movimentação naquele sentido e a gente viu o kick out nesse outro sentido. O kick out a gente quer um kick out agressivo e com o ombro, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó. Então muito bom aí criando essa linha para essa lane aí pro running back fazer a movimentação. E o Fusaro, número 45 aí, que de formação não é running back, né? Ele era safety, aqui em São Paulo também. E, enfim, o Rex fazendo o que a gente já está acostumado, né? Que é colocar atletas em outras posições aí, sendo bem criativos. Passe completo no perímetro. Receivers do Rex criaram, né, cara, na minha opinião, bastante jogadas explosivas, vencendo os matchups aí no one-on-one. Bons drives construídos, né? A gente viu o Almirante sofrendo bastante com tackles também. Não é ruim ver, acho que na real, assim, é algo que eu aprecio, né? No começo do vídeo eu fiquei pensando, será que a gente vai mostrar mais do mesmo? Mas isso, cara, na minha opinião, é importante para que o fã veja que não importa a complexidade do seu play call, certo? Se o Rex está dominando com o jogo corrido, é importante que o fã, atleta, treinador, veja que não tem problema repetir o play call e construir drives na base da agressividade mesmo, né? Fazendo aquilo que está funcionando. Então nem sempre a gente precisa ver coisas muito elaboradas. Então acho que o estudo de hoje nosso aqui, ou o nosso encontro, mostra como que fazer a mesma coisa certo é aquilo que realmente faz a diferença. A defesa fez um bom trabalho aqui de contenção do meio, né? Achei que o Almirante sofreu bastante com a contenção no perímetro, então a gente não tem um jogador aqui, por exemplo, forçando essa bola para dentro, embora o safety tenha feito esse papel, né? Então, tackle for loss aí, running back não deveria, né, correr tão lateralmente, mas ao invés disso voltar lá e aprofundar. Aqui a gente vê uma interceptação do Tanan, né? Enfim, existe um contato ali com o receiver que me pareceu um contato natural. O receiver acaba caindo. Essa bola tem um pouco mais de ar do que a gente gostaria, né? Aqui a gente gostaria de ver um pouco mais de zip nessa bola. Uma bola no meio não pode ter tanto ar assim, não pode ter tanto arco. Essa bola aqui no meio tem que vir mais zipada, que a gente fala. Enfim, o defensor acaba recebendo essa bola e, enfim, criando uma esperança aí para o Almirantes que dura pouco depois do sec. Bom, aqui a gente vê um route running não sei se era uma jogada stick ou se deveria ser uma flood, né? Mas o que a gente vê aqui, bom, se a gente vai falando de uma stick, a gente está falando de duas altas praticamente no mesmo nível, né? Alguns times rodam só com a rota stick propriamente dita, que é uma rota para fora no mesmo lugar, quase que uma hit e uma out, né? E um vertical. Então eu não sei se essa era uma flood, foi um pouco mais curta do que o normal, né? Essa rota aqui poderia ter sido mais longa, ou se a gente está vendo uma stick. Fato é que tinha muito espaço aqui na defesa do Rex, não sei qual foi a chamada,
né? Bastante espaço aqui e um play call muito adequado por parte do Almirantes, né? Em atacar aquele espaço que estava disponível. Lembrando, cara, que na defesa aí é sempre cobertor curto, né? Se você pressiona demais, você abre algumas coisas atrás. Se você pressiona de menos, você abre menos espaço, mas você cede mais tempo para o quarterback lançar essa bola, né? Essa jogada, né? Muito legal mesmo. Assim, eu particularmente fico feliz com o retorno do Romário, porque ele é um cara que eu sempre conversei com o Romário, a gente sempre teve um bom relacionamento, o conheci mais de perto na seleção brasileira, então sei quanto que ele é um cara que é um competidor nato, né? A gente vê que ele sofre uma pressão na cara ali, tá voltando de uma lesão depois de muito tempo sem jogar, né? E completa uma bola para touchdown logo no seu retorno, o que agora coloca caraminholas na cabeça dos treinadores, né? O que eu faço agora? Eu starto o Romário, continuo com o Tanan, né? Então acho que é uma decisão boa aí para os meninos aí do Rex tomarem, né? Os treinadores tomarem. Um conceito que a gente já tinha visto, mesh. Então a gente tem um estresse horizontal e uma dig, que é um estresse vertical nos defensores, né? Então o Romário faz bem essa leitura aí, ganha espaço. E o wide receiver, assim como você comentou, né? Ele leva isso aí para casa sem nem para pensar, nem para tomar um café.